estão me ouvindo, gente? Ninguém me responde. Sim, eu vou ver. Não, gente, cai aqui. Que ânimo é esse? Tudo é o ânimo depois do feriado? Tudo bem, Aline? Uhum. E você, tá melhor? Nossa, gente, foi assim, foi um terror, mas eu tive, foi literalmente 24 horas. Então tá abrir aquela atividade pra gente corrigir. Tá abrindo a atividade, tá, pessoal? Acaba com isso, eu não consegui mandar meu computador para arrumar. Que isso? Aí porque eu ia mandar na quarta, né? Né? Tipo, tinha um quarto, quinta era feriado, mas aí tinha a sexta para poder formatar, arrumar. Lado ali, ó. Ai, hoje estaria com computador, né? Mas enfim. Tiago, eu vi sua mãe no dia que eu fui vacinar. É? Viu o quê? A mãe do Tiago. Que eles perguntam qual escola que você dá aula, né? Aí na hora que a gente falou, aí a mãe do Thiago falou assim, neles vocês podem dar mesmo, viu? A vacina. Então você conhece a mãe do Thiago? Não, mas eu não conhecia, gente. O que acontece? Nós a gente estava na fila para vacinar. Aí eles perguntaram em qual escola a gente trabalha. Né? Eles verificam se a escola que você trabalha, além de você levar o contra-cheque, né, A mãe algum dele é documento, professora, né? sua mãe, não, trabalha no posto de saúde. Ah, é. Ela é enfermeira. Aí, na hora que a gente falou que era no CEP, aí ela falou assim, ela brincou, nele pode dar vacina mesmo. Aí você falou assim, meu filho estuda lá. E a gente perguntou quem que era. Ela falou, o Thiago. Falei, esse nosso Thiago é terrível. Nossa. Mentira, né, Thiago? Nem pra falar bem. Ah, tá. Não. A gente não fez reunião de pais e mestres, não. Vai ter reunião, não? Vai. Daqui Tava no uns calendário 3 que era dia dias. 7. Eita. Bom dia. Bom dia, Manu. Daqui uns 3 dias. Gente, tô, né, esperando o meu computador abrir o documento, tá? Pra gente corrigir a atividade. E aí, professora, minha câmera tá melhor do que estava antes? Por que você trocou de câmera? Não, é porque tava dando mofo aqui no meu quarto, a gente teve que trocar o guarda-roupa de lugar. E tá diferente. Tanto que o guarda-roupa tá aqui atrás, minha cama tá aqui do lado, uma parte do guarda-roupa tá aqui com meus materiais, desse lado aqui com meus material,
E Próximo. o computador O tá no Gadol meio. ficava assim, Tá né? no meio. Ele tá perto da janela, só que tá no meio assim, tipo, do quarto, só que mais pro lado da janela. Aí tá. Eu não entendi, Ficou foi nada. Aí ficou a câmera ficou assim. Eita, somos. Entendi, foi nada. Que eu vi que tava meio diferente. Tá naqueles filmes. E o Thiago tá parecendo que tá naqueles filmes preto e branco. Olha lá, a câmera. Filme de suspense quando o cara morreu alguém. O Thiago virou detetive, olha lá. Vou abrir atividade no coleção, que tá, eu não consegui abrir do Word. No meu documento. Todo mundo terminou, né, pessoal? Atividade? Espero que sim, né? Raça e preconceito. Começa para mim, João, por favor, João Pedro. Qual foi, professora? Oi? O que você disse? Todo mundo fez atividade? Ah, tá. Pode ir? Só pode começar, João. Raça e preconceito. Um conjunto de estudos divulgado nesta semana chama a atenção para a complexidade do problema da desigualdade social no país. Condicionantes como raça e sexo. De acordo com esses levantamentos, desempenham um papel determinante para o agravamento da distância entre ricos e pobres. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano Brasil 2005 da ONU, a população negra brasileira está mais pobre apesar da diminuição dos índices de pobreza verificada durante os anos 1990. O estudo aponta que, entre 1992 e 2001, o número de pessoas com rendimento mensal inferior a R$ 75,50 diminuiu em 5 milhões. No mesmo período, no entanto, o número de negros cuja renda não atinge essa taxa aumentou em 500 mil. Tiago, continua para a gente, por favor. Seu microfone está desligado, Tiago. Números recentes divulgados pelo IP e pelo DICE apontam na mesma direção e mostram que a discriminação por sexo torna o problema ainda mais grave. A média salarial de mulher negra no Brasil é pouco mais do que um quarto da de um homem branco. No estado da Bahia, por exemplo, mulheres negras chegam a ganhar apenas 40% do que é pago a homem branco que exerce a mesma função. Pode continuar. São dados que atestam a extensão do problema da discriminação. Não se trata de defender políticas que tomam com base critérios discutíveis, como as cotas para estudantes negros.
A desvantagem econômica da população negra remonta ao passado escravista e prioriza o combate às causas da pobreza e a maneira mais profícua de enfrentar o problema. Mas também é preciso levar em conta o fator ordem cultural, a vulgarização de teorias sobre a formação nacional, que fazem um elogio da Mensagem. mestiçagem e contribui de teorias sobre a formação para uma compreensão equivocada do que seria a decomacia racial entre nós. Estudos como esse confirmam que o racismo à brasileira pode ter características específicas, mas ele existe. E negá-lo pode ser a melhor maneira de alimentá-lo. Ô, pessoal, eu não sei de quando é que é esse texto, tá? Mas esse texto é um texto um pouco mais antigo, tá? Deve ter, sei lá, mais de 10, com certeza tem mais de 10 anos. Então, por mais que aqui tenha dados, esses dados aqui são dados já, né, que não condizem com a realidade atual. Mas só peguei o texto para a gente trabalhar esse gênero aqui que a gente chama de... Professora, Oi. não tem os mesmos dados, mas, por exemplo, só da gente pegar isso, a gente já percebe, né? Que, tipo assim, a base, tipo assim, do racismo ainda se é tratada até Sim. hoje. Não, infelizmente, o problema, né, 20 do anos passou e racismo... ainda continua. E aí, o editorial, né, não está trabalhando apenas o racismo. O racismo, o preconceito, e aí tem um outro problema. O homem negro, ele sofre muito preconceito, Mas, mais do que o homem negro sofre preconceito, a mulher negra sofre muito mais preconceito. Ele ainda trata esse dado que, esse dado, né? Essa informação, esse fato, infelizmente, por mais que esse texto tenha lá 10, 15 anos, mais ou menos, ele, infelizmente, é atual. O que está defasado, né? o que não é tanto que aqui está falando, né? O dado é de 2005, ou seja, tem 16 anos praticamente, né? Então, o que está defasado são os números, as porcentagens. Isso não dá para poder, eu não sei afirmar em relação ao número exato. Então, vamos lá. Vocês sabem que já ouviram falar de editorial, pessoal? Porque eu acredito que vários gêneros que a gente tem trabalhado, vocês têm contato, né, no dia a dia de vocês, ou já estudaram em algum determinado momento. E o editorial? Você sabe o que é? Tem revista, não tem revista? Sobretudo em revistas. Mas alguém já parou para ler um editorial? Ou sabe o que é uma editorial? Já, Thiago? Já tá assim? Já li, eu já. Acho que eu li sobre É sobre quase a mesma base, só que é sobre... Acho que a tendência de morte e assassinato. Deve Editorial? ser lido na revista da Recreio. Mas você já leu, Saulo? Deve ser na revista da Recreio. Editorial, normalmente, é uma parte da revista. E aí a gente pensa numa revista que pode ser impressa ou pode ser online, tá? Se vocês pegarem uma revista online, né, que vocês tenham acesso, o editorial também vai estar lá. É uma parte que normalmente as pessoas desprezam. Não leem por quê? Tem a capa, né, da revista, aí na primeira página, atrás, é que vem um editorial. Normalmente. Não. Oi? Não. Assim, até um tempo atrás, eu também nunca tinha parado para poder ler. Nem na minha época de estudante, né, e tal, nunca parei para poder ler um editorial. E o que, na verdade, o editorial seria? O editorial, gente, ele é como se fosse a opinião. A gente sempre fala que os veículos de comunicação, eles precisam ser o quê? Imparciais, certo? Eu sempre falo sobre isso. Porém, o editorial é a parte em que o jornal emite a sua opinião sobre um determinado assunto. Normalmente, esse assunto vai estar na revista, tá? Não é obrigatório, tá, gente? Mas, normalmente, é o assunto principal, é a capa de revista, e eles vão lá, de alguma maneira,
eles dão a revista ou o jornal, pode ter em jornal também, tá, gente? Vão lá e colocam a sua opinião sobre o assunto. Se é um texto que dá opinião, é um tipo de texto o quê? Narrativo ou argumentativo? Argumentativo. Argumentativo. Então, toda vez, pessoal, que nós nos depararmos com um texto que, de alguma forma, exprime a opinião, seja explícita ou implícita, a gente vai trabalhar com argumentos. Então, toda vez que a gente dá a opinião, a gente precisa justificar essa opinião sobre um determinado fato. Então, provavelmente, nessa revista, não sei por que, gente, que não tem o nome da revista aqui. Não sei por que eu não coloquei a fonte aqui. Provavelmente deve ter algum assunto voltado sobre raça, sobre preconceito. E aí o editorial vai lá e faz a maneira que ele faz de exprimir a opinião dele sobre determinado assunto, uma vez que os veículos de comunicação precisam ser o quê? Imparciais. Outra coisa, gente, é muito difícil uma pessoa assinar o editorial. Ou é o editor-chefe que assina, né? Ou então é a própria revista. Não vai ter, por exemplo, a revista, sei lá, Veja. Normalmente não tem lá o nome do editor-chefe ou de algum jornalista. Tem o nome da revista, é a opinião da revista sobre um determinado assunto. Ou então, às vezes, o editor-chefe assina e às vezes não é ele que escreve, às vezes é um outro jornalista lá que escreve e ele vai lá, pega e assina. E isso existe muito, tá, gente? Determinados textos serem assinados por algumas pessoas, mas não são essas pessoas que escrevem esse texto. Depois eu descobri também que livro tem um tanto de gente que assina livro, mas não foi a pessoa que escreveu o livro, foi o jornalista que escreveu. E aí outra pessoa que assina. Óbvio que existe um acordo, existe dinheiro envolvido, tá? Mas tem muito texto aí que a gente acha que é de fulano, mas é de algum jornalista completamente desconhecido. A maior parte dos jornais e revistas do país, quando informa sobre os fatos, evita misturar notícia com opinião, né? Sobre a questão por conta da questão da imparcialidade. E para expressar a opinião que tem sobre o acontecimento, utiliza uma seção específica para esse fim, um editorial. Oh, Jesus. Lei editorial, assim me responda. Uma das características do editorial é a atualidade do tema. Aí, gente, tem assuntos que são atemporais. Por exemplo, né, igual o Rafa citou, eu estava falando dos dados, o Rafa citou, do tema que, né, esse tema é atemporal. Infelizmente, gente, o racismo é um tema atemporal, porque passa anos e o assunto sempre está o quê? Em pauta, né? Uma das características do editorial é a atualidade do tema de que ele trata, ou seja, o texto expressa a opinião do jornal ou revista a respeito de um assunto do momento, quase sempre polêmico. No caso do editorial lido, que fato motivou a produção do texto? Desigualdade social no Brasil. Só? Desigualdade racial também. É social e racial, tá? Com que finalidade o jornal publicou esse editorial? Qual foi a finalidade? Denunciar a desigualdade. Denunciar, informar, tratar de um assunto polêmico. E então, assim, se a gente para poder pensar nesse assunto, hoje, em tempos de internet, esses temas, né, eles vêm com um outro, não com um outro olhar, mas eles vêm na internet, eles têm
um pouco diferente por conta do livre acesso das pessoas na internet, o fato de ter liberdade para poder expressar, e as pessoas na internet elas não têm medo. Então, às vezes, o preconceito, talvez, lá do início dos anos 2000, tipo, né, 2005, 2000 até 2010, mais ou menos, as pessoas tinham um receio, tô falando aí dos preconceituosos, tá? Tinha, às vezes, um receio de manifestar isso. Hoje, por trás da internet, por trás, né, de falsos perfis, as pessoas não têm medo, elas pegam e falam. Às vezes acontece determinada situação, aí eu vou pegar até o exemplo do João do Big Brother, que foi um assunto polêmico, né, veio um assunto polêmico, e um tanto de gente achou que foi mimimi dele, e era preconceito. As pessoas, tipo assim, hoje as pessoas parecem que por trás da internet, as pessoas não têm medo, às vezes, de ser preconceituosas, elas talvez também não tenham empatia em relação a determinados assuntos. Então, acho que a internet modifica um pouco a opinião sobre esses assuntos polêmicos. O editorial tem uma estrutura relativamente simples. E aí, pessoal, seja para editorial, seja para o artigo de opinião, seja para o texto dissertativo argumentativo, estou citando esses 3 gêneros, que são gêneros que a gente vai estudar, tá? A estrutura é a mesma, tá? E, primeiro, a gente apresenta, né, o autor do texto apresenta uma ideia principal. Essa ideia não tem acento, tá, pessoal? Apresenta uma ideia principal, que a gente vai chamar de tese, que expressa o ponto de vista do jornal sobre o tema. E aí, pessoal, depende se o texto permite que essa opinião seja explícita, e tem tipo de texto que pede que a opinião seja implícita. Mas toda vez que a gente faz um texto, que a gente escreve um texto argumentativo, a gente vai defender uma ideia. Então, é a opinião, nossa opinião, pelo menos, né? A gente pensa que é a opinião sobre um determinado assunto. Depois havia um desenvolvimento, que é onde você vai argumentar, defender a sua ideia, né? Construído por parágrafos, que fundamentam a ideia principal, e uma conclusão, geralmente formulada no último parágrafo do texto. E aí a gente vai ter vários tipos de argumentos, tá, pessoal? A gente vai ver alguns tipos de argumentos, e também alguns tipos de conclusão. Tem conclusão que é só uma conclusão do texto mesmo, eu faço um aparato do que eu escrevi e concluo, e tem coisas que eu vou dar tipo uma solução para o problema. Então, a gente tem alguns tipos de conclusão também que nós veremos. Identifique no primeiro parágrafo a ideia principal do texto. Qual que vocês colocaram? O problema da desigualdade de novo. A complexidade do problema da desigualdade social no Brasil. país, no Brasil. Tá, então seria a complexidade do problema da desigualdade social no país. Na verdade, pessoal, qualquer, ou pelo menos boa parte, 98% dos preconceitos que há no Brasil, eles são voltados para questões sociais, tá? Tem a ver com essa desigualdade social. Na visão do jornal, que aspectos agravam o problema da desigualdade social no Brasil? Quem são as condicionantes como raça e sexo que desempenham um papel determinante para o agravamento da distância entre ricos e pobres? Exatamente. A questão da... Pode falar, Thiago. Valor econômico também conta? Tipo, o nível de... No meu conta só consumo. A pergunta é o seguinte, olha. Que aspectos agravam o problema da desigualdade social? O valor, a questão econômica já é a desigualdade social. Então, esse valor... Por que, por exemplo, a pergunta seria, né? Só reformulando. Por que tem pessoas... Por que no Brasil existe uma distância muito grande entre os pobres e o rico? O que agrava o fato
dessa distância entre ricos e pobres, que é essa desigualdade. Por que eu tenho, por exemplo, duas pessoas ricas na escola, muito ricas na escola, e as outras todas são pobres? Por que existe essa desigualdade? O que acentua essa desigualdade social? Raça, né? E é claro, tem vários outros fatores, tá, gente? Mas a raça, né, é um fator, e o gênero também, tá, gente? A gente sabe que as mulheres negras são as que menos ganham no Brasil. E aí acentua essa desigualdade social. Ok? O desenvolvimento do editorial é feito no segundo, terceiro e quarto parágrafo. Em qual deles o texto desenvolve o aspecto raça? Em qual parágrafo? Segundo. De acordo com o relatório da ONU, a população negra brasileira está mais pobre, né? Apesar dos índices. E ele desenvolve o aspecto sexo. Terceiro. O texto aponta algumas causas da discriminação sofrida pelos negros no Brasil. O passado escravista, apontado no quarto parágrafo, é uma delas. Na conclusão, isto é, no último parágrafo, outra causa é apresentada. Qual é ela? Aí vai de mulher negra, que pode juntar o racismo e o machismo. Coloquei que é a cultural. É um fator cultural, Thiago. Aqui, olha. Mas também é preciso levar em conta um fator de ordem cultural. A vulgarização de teorias sobre a formação nacional que fazem elogio da mestiçagem contribui. Gente, aí eu não vou nem render tanto sobre essa questão de ordem cultural, porque senão a gente ficaria a aula toda. Porque, infelizmente, não. Aquilo que é cultural, de ordem cultural, ele está impregnado na nossa sociedade. Então, a forma, muitas vezes, que a gente enxerga o homem ou a mulher negra no Brasil, por mais que a gente tenha tentado desconstruir isso, né, a passos de tartaruga, mas a gente vem conseguindo desconstruir algumas coisas, muitas coisas são impregnadas. E, às vezes, gente, a gente tem olhares racistas sem a gente perceber que esse olhar é racista. Por quê? Porque é uma coisa de ordem cultural, tá ali impregnado. Às vezes, quando a gente duvida, quando um homem negro, por exemplo, chega e vira e fala que é, por exemplo, sei lá, dono de uma concessionária. Você vai lá numa concessionária com o pai de vocês, com a mãe de vocês. Olha só para vocês verem como como a questão cultural está impregnada. Eu acabei de falar de dona concessionária, a primeira coisa que eu falei não foi com a mãe de vocês, foi com o pai de vocês, como se o pai de vocês tivesse condição de ir na concessionária e comprar um carro novo, né? Mas enfim. Porque é muito cultural a gente chegar e determinar esse tipo de coisa. Mas enfim, você vai lá com o pai ou com a mãe de vocês no concessionário e chega uma pessoa, um homem ou uma mulher negra. Vamos pensar numa mulher negra atendendo vocês. A chance de vocês acharem que aquela pessoa não é o dono da concessionária, ela é gigantesca. Isso está impregnado na gente. A gente nunca acha que o homem ou sobretudo a mulher negra, eles ocupam lugares de status, de grande... Onde minhas palavras estão fugindo, tá? De destaque dentro de uma empresa. É muito difícil a gente achar isso. Fora quando às vezes a gente duvida da capacidade do profissional, tá? Por que nesse parágrafo a expressão democracia racial foi empregada entre aspas? Aí vem aqui, né? A vulgarização de teorias sobre a formação nacional que fazem o elogio da mestiçagem contribuiu para uma compreensão equivocada do que seria uma democracia
racial. Por que democracia racial está entre aspas? Eu coloquei que ela não é presente na nossa O que sociedade. eu... Não existe. Não existe. Então, foi usado de uma forma o quê? Equivocada. Irônica? Irônica. Tá? Ela não foi usada de forma equivocada. Por isso eu falo que o termo, né, democracia racial foi usado de forma equivocada, é como se ele tivesse errado no texto. Não, ele usou de propósito, mas de uma maneira, como ele usou as aspas, é uma maneira o quê? De uma maneira o quê? Equivocada. Equivocado não. Irônica. Irônica, porque ela não existe, tá, gente? Não existe no Brasil democracia racial, social, democracia de gênero. Consertaram, hein? Segundo o texto, o tratamento dado pela sociedade a homens e mulheres negros é sinal de preconceito. Com base no 4º e no 5º parágrafos, respondo. Na opinião do jornal, de que modo se pode pôr fim à defasagem salarial dos trabalhadores negros? Eu coloquei que, na opinião deles, priorizar o combate às causas da pobreza é a maneira mais propícia de enfrentar o problema. Alguém colocou diferente? É isso mesmo. A gente mudar esse quadro é uma coisa muito, 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 muito difícil. Não impossível, né, gente? Tanto que a passos de tartaruga a gente muda algumas coisas, mas por questões de ordem cultural. Ai, meu olho tá coçando. O editorial pertence ao grupo dos gêneros argumentativos, ou seja, aqueles que têm a finalidade pessoal de o leitor e que, portanto, precisam apresentar argumentos consistentes, tais como comparações, dados estatísticos fornecidos por pesquisa, depoimentos de uma autoridade, etc. Identifique no texto lido um exemplo de comparação. Porque a média salarial da mulher negra no Brasil é pouco mais do que 1/4 de homem branco. Ou seja, aí, perdão, quando a gente vai para os argumentos, pessoal, e a gente vai ver os tipos de argumentos mais para frente, vocês vão perceber o seguinte: quando eu vou defender uma tese, eu preciso argumentar por que eu tomo determinada posição. Aí eu vou ter vários tipos de argumentos. E dentre eles, eu vou ter, por exemplo, a comparação. E um dos mais usados, tá, gente? Os dados estatísticos. Por quê? Os dados eles são bem presentes e são importantes. Porque quando você apresenta dados estatísticos, é muito difícil você ir contra esses dados. Não, a partir do momento que você fala, gente, tantos por cento dos brasileiros passam fome. Você vai contra esse dado? Não tem como você ir contra esse dado. Então, um dos argumentos mais usados nos textos argumentativos são os dados estatísticos. Vamos dar um exemplo de dado estatístico aqui. Porque o estudo aponta que entre 1992 e 2001, o número de pessoas com rendimento mensal inferior a 75,50 centavos diminuiu em 5 milhões. Quem quiser usar também apenas 40% do que é pago para um homem branco também é um outro dado estatístico, tá, pessoal? E aí, quando vocês forem produzir textos, gente, vocês não podem tirar esses dados da cabeça de vocês, não. É por isso que quando a gente trabalha com propósitos de redações, a gente tem lá os textos motivadores. São textos que vão ajudar vocês a construírem os argumentos de vocês. E nesses textos, normalmente, tem os dados, que aí vocês podem usar esses dados, porque vocês não vão ter dados na cabeça de vocês. Ninguém sabe quantos por cento qual é a porcentagem de analfabetos no Brasil, qual que é a porcentagem de moradores de rua, qual a porcentagem de brasileiros vacinados.
quem assiste jornal talvez possa se livrar. Ontem eu vi lá no jornal, sei lá, ontem eu vi lá no Fantástico, sei lá, 30% da população brasileira foi vacinada. Aí esse dado você pode ter na cabeça porque você viu ontem no jornal. Mas normalmente a gente não tem nenhum dado na nossa cabeça. A conclusão geralmente apresenta uma síntese das ideias expostas, ou uma sugestão, ou proposta para a solução do problema abordado. De que tipo é a conclusão do editorial livre? É uma síntese da ideia ou uma proposta? Coloquei aqui uma sugestão, uma proposta. Mas também é preciso levar em conta um fator de ordem cultural. A vulgarização de teorias sobre a formação nacional fazem um elogio da mestiçagem, contribui para a compreensão equivocada do que seria democracia racial entre nós. Estudos como esse confirmam que o racismo brasileiro pode ter características específicas, mas ele existe. Negá-lo pode ser a melhor maneira de alimentá-lo. Aqui não tem uma sugestão. Aqui é só uma síntese mesmo do que foi abordado, tá? Quando ele fala assim, negá-lo pode ser a melhor maneira de alimentá-lo, não é uma sugestão. Na verdade, é uma crítica. A partir do momento que a gente nega que o racismo existe, a gente está fazendo o quê? Ele está falando que a gente alimenta esse preconceito. Esse preconceito que ele fala, quando a gente nega, é o racismo à brasileira. Esse racismo à brasileira seria o racismo à moda brasileira, que é o que a gente chama de racismo às vezes estrutural, ou o racismo velado, que não é, a pessoa não é racista, tipo assim, verbalmente, não fala, mas algumas atitudes você percebe que a pessoa ela é sim racista. Isso que ele chama aqui de racismo à brasileira, e que muitas vezes a gente nega, a maioria dos racistas nega que é racista. Só que, porém, isso a gente alimenta, porque a partir do momento que a gente trata o assunto abertamente, a gente tenta desconstruir esses pensamentos. Então, aqui é de síntese. Apesar de editorial ser escrito por um jornalista e expressar a opinião do jornal, o texto geralmente tende a certa impessoalidade. O que é impessoal, pessoal? Uma coisa que não é pessoal, sei lá. É o diferente, exatamente. O impessoal é o contrário do pessoal, por mais que o editorial trate de um assunto, trate de uma opinião sobre o jornal, e toda vez que a gente emite uma opinião, uma coisa muito pessoal, já que cada um tem a sua opinião, na hora de escrever, eles tentam ser impessoais. Eles tentam, ou seja, mostrar a opinião sem ser tão explícito, sem ter essas marcas explícitas. Observe os verbos e os pronomes empregados no texto. Acabamos. A gente corrige a questão 8 na quarta-feira. Bom? Então, Tchau. até Até mais, amanhã, pessoal. então. Até amanhã. Tchau. Tchau, professora. Até amanhã.